Olá a todos, continuando agora com as alahot de Zimun, a gente chega na 10ª alahá. Fala o que tu na alahá Yud. Shnaim she'achlu beyachad. Duas pessoas que comeram juntas. Vimos até agora que o mínimo de pessoas necessárias para fazer o Zimun são 3 pessoas. Então, caso duas pessoas tenham comido juntas, mitzvah lem levakesh lishish yitztaref imaem lezimun. Existe uma mitzvah, é ideal que eles encontrem mais uma terceira pessoa para sentar com eles para comer, para que eles cheguem em 3 pessoas para poderem fazer zimun. Mesmo que a terceira pessoa chegue depois que esses dois já acabaram de comer, já terminaram a refeição deles, embora eles tenham acabado de comer, mas caso alguém trouxesse para eles mais uma sobremesa ou mais alguma coisa para comer, eles ainda comeriam, ou seja, eles não estão completamente satisfeitos, eles já terminaram de comer, não pretendem comer mais, mas se trouxerem para eles alguma coisinha, eles ainda comeriam, ainda é considerado que eles estão dentro da refeição. Por isso, caso chegue uma terceira pessoa, mitzvah lem letzaref et hashlishi lezimun, dehainu sheitnu lo lechol kazait shitche bebracha acharona veitztaref imahem. Tem mitzvah que eles tragam uma terceira pessoa para fazer com eles o zimun, ou seja, eles têm que dar para ele comer alguma coisa, ele precisa pelo menos comer alguma coisa no tamanho de um kazait, já vamos ver o que ele precisa comer exatamente, mas ele precisa comer alguma coisa com pelo menos o shiur de kazait, em torno de 27 gramas, a quantidade mínima para que ele tenha que fazer também brachá acharoná, a brachá posterior depois de comer. Vimos já no passado que antes de comer, a pessoa tem que fazer brachá independente da quantidade que ela vai comer, mas a brachá posterior tem shiurim, tem quantidades específicas. Então, para que essa terceira pessoa possa se juntar e fazer parte do zimun, ela tem que comer pelo menos uma quantidade de comida que a obrigue a fazer brachá acharona, para que eles possam fazer juntos o zimun. Caso essa pessoa não tenha comido, caso a pessoa não tenha comido nada, ou caso os dois que estavam comendo já tenham, por exemplo, feito Maim Acharonim, então mesmo que eles ainda não fizeram Birkat Hamazon, na hora que a pessoa faz Maim Acharonim, significa que ele acabou completamente de comer, ele faz Maim Acharonim logo para fazer Birkat Hamazon. Então nesses casos que eles já terminaram completamente a seudá, não dá para completar com uma terceira pessoa para fazer o zimun, mas caso eles não fizeram Maim Acharonim, não fizeram Birkat Hamazon, e se trouxessem para eles alguma coisa para comer, eles ainda comeriam, mesmo que seja uma sobremesa, um doce, alguma coisa mais leve, é considerado que eles estão na refeição, e essa terceira pessoa pode se juntar a eles para fazer o zimun. Agora, o que essa pessoa precisa comer exatamente? Yeshomrim de Bainan Dafka Pat. Tem quem diga que essa terceira pessoa tem que comer pão também, ou seja, somente dá para fazer zimun se as 3 pessoas que estão sentadas agora juntas comeram pão e precisam fazer Birkat Hamazon. Veishomrim de Sagi Gam Besharlani Dagan. E tem quem diga não precisa ser pão especificamente, qualquer comida que seja mezonot já é suficiente. Veishomrim de Afilo Peroto Yerakot Sagi. E tem quem diga que não precisa nem de amotzi, nem de mezonot. Se a terceira pessoa comeu qualquer coisa, frutas ou yerakot, coisas que é brachá borei preetz ou borei preadamá, também é suficiente. Veishomrim, tem quem diga mais ainda, veishomrimod, dafilo inochel rak shoter evit meise mashke chutz minamayim mitztaref vechinogim. E a última opinião que ele traz aqui, a opinião do Rosh, que mesmo que a pessoa não tenha comido nada, mesmo que ele só bebeu alguma coisa, de novo, uma quantidade mínima que obriga ele a fazer a brachá posterior, no caso o Revit, 86, 87 ml, mesmo que ele tenha bebido somente, não comeu nada, ele pode fazer zimun, com a condição que ele não bebeu água. Alguém que bebe água, a água não satisfaz de jeito nenhum, certo? A água só tira um pouco da sede, talvez, mas ela não satisfaz a pessoa, então tem que ser alguém que bebeu alguma coisa, pode ser um suco, pode ser um refrigerante, pode ser um vinho, ou algo do tipo, mas ele tem que ter bebido alguma coisa que não seja água. E o costume realmente é de acordo com essa opinião, ou seja, se a terceira pessoa pelo menos bebeu alguma bebida que não seja água, um suco ou qualquer outra coisa do tipo, ela já pode se juntar para o zimun de 3 pessoas. Com relação ao zimun de 10, a gente vai ver que tem o costume um pouquinho diferente, tem uma certa discussão lá para frente,
Chegaremos lá em breve. Mesmo que ele só bebeu, na hora que ele responde o zimun, ele pode falar Baruch she'achalnu mishelo. Certo? Uma Baruch, uma brachá, estamos abençoando a Kadosh Baruch Hu, she'achalnu mishelo, que a gente comeu da comida que ele deu pra gente. Essa é a ideia do zimun, certo? Não só agradecer pela comida, mas reconhecer que Hashem foi aquele que nos proveu a comida. Mesmo que ele só bebeu, ele pode usar o verbo she'achalnu, porque o verbo comer engloba também bebida. A bebida está inclusa na questão da comida. O lechar shesiemu azan et hakol, depois que esses dois primeiros terminaram de fazer a Azan et Hakol, a primeira brachá do Birkat Hamazon, azevarecho a brachá achrona, ma she'achal o shatá. Aí essa pessoa que se juntou para o zimun, mesmo que ele próprio tenha bebido só um suco, ou comido algum doce, ou algo do tipo, ele tem que fazer a brachá achrona dele próprio. O Birkat Hamazon, que a pessoa, que quem fez o zimun está fazendo, não é válido para ele. O Birkat Hamazon serve para quem comeu pão. Mas quem comeu outro tipo de comida, ele vai ter que fazer a brachá referente a essa comida. Vem baixo lixil achar shekvar natlu edem b'mayim acharonim, shuvei no metzarech b'mayim. Caso o terceiro tenha chego depois que já fizeram Mayim Acharonim, depois que os dois primeiros já lavaram as mãos para o Birkat Hamazon, então ele não tem mais como se juntar, porque é considerado que eles já terminaram a refeição deles. Alachá Yudalef, Shlosha Shachlu Beyachad, 3 pessoas que comeram juntas, Kivan Shenitchevu Bezimun, Inam Reshem Lechalek. 3 pessoas comeram juntas, eles são obrigados a fazer Zimun. 2 pessoas comeram juntas, tem uma mitzvah de trazer um terceiro para se juntar a eles. Mas 3 pessoas que comeram juntas, eles são obrigados a fazer o zimun. Consequentemente, eles não podem mais se separar. Eles não podem ir cada um para um canto, ou cada um fazer Birkat Hamazon sozinho, porque eles têm obrigação de fazer zimun. Assim também 4 ou 5 pessoas não podem separar. Afilo echad mehem eino rashai levarech b'fnei atzmo. Mesmo quando tem 4 ou 5 pessoas, um deles não pode fazer Birkat Hamazon sozinho, porque embora ainda vão sobrar 3 para fazer o zimun depois, ele próprio também tem a obrigação de fazer zimun. Então ele não pode antecipar e fazer Birkat Hamazon antes dos outros sem zimun. A gente vai ver mais pra frente, que ele tem a opção de fazer o zimun, os outros respondem e continuam comendo. Mas geralmente, se os outros não querem responder o zimun, então ele vai ter que esperar os outros acabarem. Mas se eles são pelo menos 6, de 6 a 10, eles podem separar em 2 grupos de 3, 2 grupos de 4, dependendo de quantas pessoas forem, porque ainda vai dar para fazer zimun dos 2 lados. Mas se tiverem 10 pessoas, quando tem 10 pessoas, o zimun é diferente, é com o nome de Hashem. Então quando tem 10 pessoas, eles também não vão poder separar, até que tenham pelo menos 20, como a gente vai ver mais pra frente. Mas pelo menos para o zimun de 3, até 6 pessoas não podem separar. Se tem 6, 7, 8 ou 9, podem se separar em grupinhos, que cada um vai fazer o seu zimun. Alachá Yudbet, Imamassará Nitchevu Levarech Hashem. Se são 10 pessoas, se coloca também no zimun o nome de Hashem. Não se fala Nevarech She'achalnu Mishelo, se fala Nevarech Elokeinu She'achalnu Mishelo. Dehainu Shemevarech Omer, Nevarech Elokeinu She'achalnu Mishelo, Veloma Nevarech Le'Elokeinu. Certo? Quando tem 10 pessoas, se inclui o nome de Hashem no zimun. Então 10 pessoas, eles têm o direito, a gente encontra na Halachá em vários lugares, com relação ao Minyan, com relação ao Kedushá, que 10 pessoas é um número especial, é um quórum diferente, por isso 10 pessoas podem falar também o nome de Hashem. Baruch Elokeinu she'achalnu mishelo. Do mesmo jeito que quem faz o zimun fala Nevarech Elokeinu, assim também quem responde fala Baruch Elokeinu. Vekivan shenitchevu levarech beshem asurim lechalek ela im em esrim ou yoter. As mutarim lechalek sheshel lekol chabura zimun bashem. Agora, como eles são 10, eles não podem separar em 2 grupos de 5, porque 2 grupos de 5 não falam o nome de Hashem. Então, já que eles já são 10, e o zimun deles subiu de nível, digamos assim, inclui o nome de Hashem, por isso eles não podem separar em grupinhos, a não ser que tenham lá 20 pessoas, para terem 2 grupos de 10 pelo menos. De 20 para cima, eles podem separar em 2 grupos e fazer zimun 2 vezes cada grupo, de acordo com o momento em que ele quiser. Mas, enquanto não tem pelo menos 20, eles não podem separar, para que não percam o nome de Hashem no zimun.